No vídeo anterior percebemos uma coisa fundamental. Dinheiro não é papel, nem metal, nem números no ecrã. Dinheiro é uma tecnologia social. E como qualquer tecnologia, ele evolui. Hoje vamos fazer uma viagem pela história do dinheiro. Não para decorar datas, nem para impressionar ninguém, mas sim para conseguir perceber como é que cada forma de dinheiro surgiu e porque é que acabou. E se realmente perceberes isto, vais conseguir entender uma coisa que raramente é dita. O dinheiro que usamos hoje não é natural, não é inevitável e certamente não é eterno. Neste vídeo vamos responder a três perguntas simples. Primeiro, como começou o dinheiro? Segundo, porque é que ele evoluiu tantas vezes ao longo da história? E terceiro, o que é que isso nos diz sobre o sistema atual? No fim, quero que consigas perceber uma ideia muito clara. O dinheiro muda sempre quando a confiança também muda. E quem percebe isso antes consegue se adaptar e quem não percebe paga a conta. No início da história humana não existia dinheiro, as pessoas produziam coisas e trocavam diretamente entre si. Isto chama-se escambo. E funcionava em sociedades pequenas, onde toda a gente se conhecia e as necessidades eram básicas e não iam muito além da sobrevivência. Tu tinhas peixe, eu tinha cereais, simplesmente fazíamos aqui uma troca. O problema começa quando a sociedade cresce, porque o escambo só funciona quando existe a coincidência perfeita. E eu tenho de ter aquilo que tu queres e tu tens de ter aquilo que eu quero no momento exato. Agora pensa na vida real, tu queres ir cortar o cabelo, queres ir pôr gasolina, queres pagar a renda, o que é que a outra pessoa quer que tu tens de ter naquele momento? É muito complicado. Além disso, o escambo tem problemas estruturais sérios, muitos bens não são divisíveis, muitos estragam-se, não existe uma forma direta e fácil de conseguir comparar os preços e, acima de tudo, é muito difícil conseguir guardar valor ao longo do tempo. E por isso, o escambo não desapareceu porque era errado, desapareceu sim porque não permitia escalar. E sempre que um sistema não escala, já sabem, acaba por ser substituído. A primeira solução foi intuitiva. As pessoas começaram a usar coisas que toda a sociedade aceitava como intermediário. Sal, conchas, gado, cacau, e a isso chamava-se então de dinheiro-mercadoria. Estas coisas funcionavam porque tinham utilidade direta, eram relativamente escassas e eram reconhecidas localmente pela comunidade. Mas repara numa coisa importante, eram reconhecidas localmente, não globalmente. O que funcionava numa região podia não funcionar noutra. Algumas coisas estragavam-se, outras não eram fáceis de transportar e outras não eram facilmente divisíveis. Ou seja, resolviam parte do problema, mas acabavam por criar outro. E à medida que o comércio começou a escalar, a sociedade precisava de algo mais universal, eficiente e confiável. E é aqui que entra o ouro e a prata. E não foi por magia, nem por tradição, nem porque os reis decidiram. Foi porque, objetivamente, cumpriam melhor as propriedades de um bom dinheiro. O ouro é escasso por natureza, é durável, é divisível, é difícil de falsificar e é reconhecido normalmente por todas as culturas. E durante milhares de anos, o ouro foi então escolhido espontaneamente como reserva de valor e meio de troca. E isto é crucial. Ninguém precisou de obrigar as pessoas a aceitarem o ouro. As pessoas aceitaram porque era algo que realmente funcionava. Mais tarde surgem as primeiras moedas cunhadas. E isto é importante esclarecer. Estas moedas não criavam dinheiro novo, eram apenas ouro padronizado, com um peso e pureza garantidos, o que facilitava muito mais o comércio global. O dinheiro ainda era escasso, ainda estava ligado a algo físico, ainda tinha limites. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a guardar o ouro com ourivos e instituições seguras. E em troca recebiam certificados em papel que dizia tens direito a X gramas de ouro. Inicialmente, estes papéis não eram dinheiro, eram apenas recibos. Só que, no entanto, eram mais leves, mais práticos e mais fáceis de transportar. E então começaram a circular e foi aqui que nasceu a abstração do dinheiro. E depois aconteceu algo decisivo. Estes mesmos ourivos, que seria o equiparado agora aos bancos de hoje em dia, começaram a perceber que nem toda a gente ia levantar o ouro ao mesmo tempo. E então, em vez de apenas o guardar, começaram a emprestá-lo. E nasce assim a confiança institucional. O dinheiro deixa assim de ser algo físico e passa a ser uma promessa baseada em confiança. Enquanto essa confiança existe, o sistema funciona sem problemas, mas quando começa a ser abusada é quando os problemas aparecem. Depois da Segunda Guerra Mundial surge o Acordo de Bretton Woods. O ouro passa a estar concentrado nos Estados e o dólar surge como uma referência global supostamente lastreada em ouro. Mas em 1971 essa ligação é cortada e o dólar deixa de estar diretamente ligado ao ouro e é assim que surge o dinheiro fiat, que é o dinheiro moderno. Fiat significa que aquele dinheiro vale apenas porque o Estado diz que vale e porque és obrigado a aceitá-lo para pagar impostos. A partir deste momento o dinheiro deixa de ter um limite físico natural, a escassez deixa de ser estrutural e passa a ser política.
Hoje, quase todo o dinheiro é digital. Não existem notas, existe apenas em base de dados. Por exemplo, quando fazes uma transferência, nada físico se move, apenas números são atualizados nos vários sistemas. E isto torna o dinheiro extremamente eficiente, mas também o torna extremamente fácil de criar. E como vocês já devem saber, quando algo é fácil de criar, tende a perder valor ao longo do tempo. Depois desta viagem pela história, há 3 mitos que caem por terra. Primeiro, sempre foi assim, não foi. Segundo, o dinheiro atual é o melhor possível, não é apenas o atual. Terceiro, o ouro acabou porque era mau, não acabou porque era mau, acabou porque impunha limites. Se olhares para a história do dinheiro, o padrão é claro. O dinheiro começa escasso, ganha confiança, é abstraído e depois, mais cedo ou mais tarde, é abusado e acaba por colapsar ou ser substituído. Hoje usamos dinheiro digital, mas agora a pergunta é outra. Quem é que controla esse sistema? No próximo vídeo vamos desmontar o sistema financeiro atual. Vamos perceber quem cria o dinheiro atual, como é que ele nasce e porque é que a maioria do dinheiro que existe é dívida. E quando tu perceberes isto, vais perceber porque é que cada vez parece que trabalhas mais, mas chegas menos longe. Se gostaste do vídeo, deixa aí o teu like e segue o canal, e se ficaste com alguma dúvida, entra na minha comunidade no Discord, primeiro link na descrição, e podes ir lá e esclarecer tudo, porque vamos estar a fazer uma live especificamente para este tema.